Hoje, quinta-feira, dia 5 de junho. E hoje, gente, a gente tem a eliminação aí. Será que vai ser do Domini? Será que vai ser do Everton? O negócio ainda não tá tão certo assim, né? As pesquisas estão apontando que a eliminação aí provavelmente vai ser do Everton, mas tem muita gente em movimentos nas redes sociais que tá tentando tirar o Domini lá do Power Couple. Então, coisas que a gente vai descobrir hoje. Como é que vai ser aí a eliminação. Mas no final, mais lá pro final do vídeo, eu te conto isso, tá? Hoje, o que a gente tem aí de novidades, né? Vamos começar primeiro aí com o SBT, né? Que hoje lançou ali uma imagem falando sobre os novos horários, mas já voltou atrás e cancelou ali o Aqui Agora. Não tem data de estreia mais, né? A menos que eles mudem de novo de opinião, o que, pelo que a gente está sabendo, eles ainda não mudaram. Depois, a gente tem aí Boninho, que desconversou sobre o novo The Voice. Disse ele que a decisão está nas mãos do SBT e adiantou que sim, o novo reality dele que ele está desenvolvendo vai acontecer. Ele só não disse quando. Disse que vai ser para 2026, mas ainda não disse quando vai rolar. Acredito eu que seja entre esse gap aí que fica entre o BBB e a Fazenda, dependendo aí de como é que tá o desempenho do Power Couple Brasil, né? Mas a gente vai contar isso aí para vocês mais lá na frente. E ainda a gente tem a mania que tá na internet, Marisa Mayô. Marisa Mayô, eu acho que muitos de vocês nem sabem o que é, mas a gente vai contar aí pra vocês. Aí tem a polêmica do Léo Lins, o Zé Felipe que negou qualquer envolvimento com a dançarina e ele fez uma promessa de deixar o cabelo dele ficar grande por 1 ano, que ele fez um propósito com Deus, só não falou o que era, mas que ele não ia cortar o cabelo dele por 1 ano. E, né, a gente tem aí a Isabelle, a Globo numa maior confusão por causa do fracasso de Vale Tudo, mesmo que eles não assumam. Então vocês viram que hoje a gente tem muito mais coisas do que a gente tinha ontem, né? Tem dias, vocês já perceberam que tem dias que a gente tem mais material para trazer para vocês do que em outros. Então vamos lá. Vamos começar, gente, logo aqui falando do Zé Felipe. Eu tenho aqui um vídeo. Deixa eu só pegar aqui. Eu tenho aqui um vídeo de ontem do Zé Felipe e ele negou completamente qualquer envolvimento com a bailarina, a Carol Geres. A gente já tinha falado disso em outras oportunidades, tá? Eu já tinha trazido isso aqui para vocês ontem. Eu já tinha falado aí que parte da internet tinha apontado a Carol Geres, bailarina ali dele, como pivô da separação dele. Então, pois bem, o que foi que aconteceu? Ele ontem gravou um vídeo onde ele fala sobre uma promessa que ele fez e responde também ao jornalista que primeiro publicou esta matéria. Então vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês o vídeo do Zé Felipe. Olha só. Era o seguinte, quero agradecer, velho, a cada um aí que tá escutando a música nova. Muito obrigado pela moral, obrigado pelo carinho. Saiba que eu amo vocês demais. Vamos pra cima daquele jeito. É mais um hit. E agora vou voltar a produzir, voltar a mexer as músicas aqui que tinha pra mexer. Startei de novo o projeto em espanhol, que em breve eu venho aqui com mais novidade pra vocês. Então tem muita coisa para acontecer, muitas bênçãos para cair sobre mim e sobre vocês também. Vamos para cima daquele jeito, tá? Vou aparecer mais aqui e é isso. Deus nos abençoe e o pau quebra. Estão pedindo para me cortar o cabelo tem um tempão já, né? Aqui, deixa eu falar pra vocês. Fica brabo não, hein? Fiz um propósito de novo, mano, de ficar mais 1 ano sem cortar o cabelo. E propósito é propósito. Fazer voto com Deus
A gente tem que cumprir, tem que ser fiel. E é isso. Acho que vai ser incrível. Deus vai honrar, como sempre honrou. E vai ter que aguentar eu com um cabelinho de espiga. Mas confia que essa fase meio quen passa rapidinho. Aí vai ficando melhor. Já hidratei hoje. E é isso. Galera, é o seguinte, vou abrir o daily lá um tiquinho. Daqui a pouco eu fecho de novo. Então se você quiser seguir eu lá, tá aqui. Vou abrir agora. Galera, e aqui tem uma coisa que vem me incomodando mais ou menos desde que a gente anunciou que tinha separado eu e a Virgínia, que é do mesmo repórter que falou que eu era namorado do Kevin. Falou que eu traí Virgínia com a bailarina, mano. Pelo amor de Jesus Cristo, velho. E eu só tô vindo aqui falar que é óbvio que é mentira e que mais uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade se ninguém desmentir isso. Então, pelo amor de Deus, velho. Eu nunca me traí, eu nunca traí a Virgínia, eu nunca traí minhas filhas, minha família, tá? Até foto em camarim, mãozinha no ombro e é isso aí. As bailarinas eu cumprimento assim, ó, porque eu respeito. Então um cara desse pra mim é um trouxa e isso aí. Eu já deixei passar várias vezes, velho, várias mentiras que inventaram de mim. Por, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. E vem, e a mentira vira verdade. Não sei o que, não sei o que. Não fala nada, fica de boa. Aí vira verdade. Então acabou. Acabou. Quer falar mentira? Prova, porra. Prova que é verdade. Tomar no cu. Então tá aí, né? Vocês viram o próprio Zé Felipe falando sobre essa história toda. Não tem muito o que aprofundar, né, gente? Não tem nem muito o que aprofundar aqui pra vocês sobre essa história, né? A única coisa que a gente pode dizer aí é só sobre a promessa que ele fez ali de deixar o cabelo dele crescer. Será que ele fez alguma promessa pra voltar ali com a Virgínia? Será que ele fez alguma promessa pra fazer com que o casamento dele com a Virgínia retome? Não sei, né? Não dá pra saber, mas ele disse que ele fez um propósito aí com Deus de que daqui a um ano ele vai cortar o cabelo. Vamos ver se isso vai acontecer, se vai aguentar, né? Porque tem uma grande coisa, né? Não sei como é que é, mas muita gente se incomoda quando o cabelo cresce e ele vai ficando aquilo desordenado, aquela coisa desgrenhada. Não sei como é que vai ficar no caso dele. Mas acho, né, que ele tem essa promessa aí, acredito eu, né, porque ele não deixou claro, que tem a ver com o casamento dele aí com a Virgínia. Aí ele disse que isso aí foi tomado no momento de grandes mudanças na vida dele. Isso gerou, obviamente, muitas repercussões nas redes sociais. Os fãs aí estão tentando descobrir que promessa é essa. Infelizmente, a gente não tem como saber. Eu vi no Fofocalizando hoje eles falando sobre isso, o Léo Dias, mas uma das coisas ali que nem eles conseguiram chegar à conclusão, e o mais óbvio é que tem a ver com a Virgínia. Eu também acho que tem a ver com ela, mas talvez não seja exatamente o que a gente esteja pensando. Mas a gente vai descobrir isso mais lá na frente. Aí o Zé Felipe, né, pelo menos também negou qualquer tipo de envolvimento com a bailarina, negou qualquer tipo de problema relacionado à fidelidade. Disse ele que ele foi fiel à Virgínia em todo momento que eles foram casados. Então não era sobre isso e que inventaram histórias sobre ele. O que de fato eu também acredito que, como ele, sendo uma figura pública, obviamente iriam inventar, né? Vocês sabem como isso funciona, vocês sabem como essas coisas acabam rolando. Mas enfim, né? Tá aí o esclarecimento do Zé Felipe. A gente tinha que trazer o esclarecimento dele, porque afinal de contas, né, é uma história que tá aí sendo falada, mostrada, e a gente precisa mostrar o posicionamento dele no meio disso tudo também, né? Vamos dar uma girada? Ó,
Menos de 10 minutos eu consegui passar a primeira pauta aqui para vocês, né? Vocês sabem que a novela Vale Tudo é um tremendo de um fracasso. A Globo apostou altíssimo nessa novela. Vocês sabem aí que a gente já vem falando da história dessa novela há muito tempo aqui, que era para ser um remakes, né? Até onde a gente sabe, é refazer. Significa refazer, remake, tá? Do inglês significa refazer. Então você está refazendo uma história, você não está alterando essa história de uma forma tão drástica. Vocês já perceberam que Vale Tudo dessa vez alterou de uma forma muito drástica, né? Vocês perceberam aí a forma como a história tá ali tentando humanizar os vilões e colocando o discurso político muito, mas muito lacrativo no meio. Vocês já perceberam isso? E a audiência da novela, obviamente, que ia fracassar. Como fracassou? E fracassou feio, não foi pouca coisa não. A Globo esperava que Vale Tudo fosse ser um fenômeno de audiência. Eles esperavam que a novela fosse dar 28 pontos, igual como foi Pantanal em 2022, mas a novela pena para passar dos 20. É um fracasso total, é um fracasso mesmo, um dos maiores fracassos da história da TV Globo. Então, isso tem a ver com esta figura aqui, Amaury Soares. Amaury Soares, ele é o diretor-geral da TV Globo. Ele comanda ali essas áreas, esses setores de entretenimento da emissora. Ele comanda esses setores, ele quem define aí as pautas, ele quem define aí as novelas, como é que as novelas vão ser feitas, a ordem dessas novelas, quando essas novelas vão para o ar e tal. Então, Amaury Soares, ele é o gestor, ele é mesmo o gestor desses trabalhos dentro da Globo. E aí, hoje, a Carla Bittencourt, lá no Léo Dias, trouxe a seguinte informação sobre o Amaury Soares. A gestão dele está em fase de transição. A Globo não confirmou oficialmente para quando vai ser a transição, eles não falaram oficialmente, mas internamente comenta-se que o movimento já está acontecendo. O que significa isso? O fracasso de Vale Tudo foi a gota d'água para a Globo. Eles esperaram, tentaram, mas como fracassou e não tem como recuperar, vocês já perceberam que não tem como recuperar, a novela já está ali se encaminhando para metade. É uma novela que vai ter 170 capítulos. São 179, se eu não me engano. Está indo para 180. Vamos arredondar aqui 180 para facilitar a nossa conta. 180 capítulos. Vai terminar em outubro. Ela vai ter aí esses 180 capítulos. A gente já está se aproximando da metade. A gente está se aproximando da metade. E a novela não melhora. Qualquer coisa, isso aí é uma coisa de matemática, estatística. Qualquer coisa você ainda tem a chance de reverter quando você chegar até ali na metade. Chegou ali nos 50%, você ainda tem alguma chance de reverter. Mas passou de 50%, as chances de reversão se tornam, assim, impossíveis. E cada vez que vai avançando mais, aí vai se tornando mais impossível ainda. É o que está acontecendo com Vale Tudo. Vale Tudo já está entrando no capítulo 60, já está chegando perto ali da metade, falta mais um mês para a novela chegar no meio, e ainda assim a novela não deslancha. O público realmente torceu o nariz. E aí a Globo resolveu tirar o Amaury Soares e demiti-lo. E aí só que o processo vai ser um processo de transição mais suave. Como é que funciona esse processo de transição? Ele não ocorre de forma imediata e tem um tempo aí de maturação e preparação do novo executivo que vai assumir o lugar dele. Respeita toda uma cadeia de comando com o envolvimento dos profissionais, clientes e acionistas que também precisam aprovar o novo nome. E aí isso vai mexer também com toda a estrutura de entretenimento da Globo. E aí
O novo sucessor vai montar uma nova equipe, vai reestruturar os setores, se familiarizar com as demandas e aí ser anunciado oficialmente como novo gestor. E aí a Globo tá numa fase crítica de audiência. Assim, a emissora tá passando por grandes fracassos. A novela das 9 é o maior fracasso, mas não é o único, tá? Outros fracassos anteriores a ela foram ali sendo levados pela barriga, mas chegou a um ponto de que, por mais que a Globo tente brigar com o Ibope, não tem como brigar, você não tem como mostrar ali que o grande problema da novela é justamente a novela, não é o Ibope. Não é só as pessoas. Se a novela não conquistou o público, não vai ser o Ibope que vai revelar o contrário. Então, a atual gestão da Globo aí se perdeu nesse dado. Não adianta querer somar aí números de rede social, cortes de vídeo e tal, para somar a audiência, porque isso não é. O anunciante não compra isso. Anunciante compra números, anunciante compra médias, anunciante não compra essas coisas. Então, o grande fracasso dessas novelas seguidas fez com que a Globo tomasse essa decisão. Tá? E o maior sucesso da gestão aí do Amaury Soares foi Renascer. Pantanal não é da época dele. Foi na época que ele assumiu, mas não é uma novela que ele decidiu colocar no ar. Foi a novela que foi colocada no ar pelo diretor anterior, se eu não me engano, era o Silvio de Abreu, tá? Se eu não me engano. E aí, esse fraco desempenho na novela das 9 piorou mais aí a situação dele e por isso ele resolveu recontratar o Agnaldo Silva, que saiu meio brigado com a Globo em 2020. E agora ele vai voltar para o horário nobre com a missão clara de reerguer os números da faixa com a novela Três Graças. Já vou deixando a dica aqui. Se colocarem lacração, essas coisas, a novela vai ser um fracasso. Agora, se fizerem a história interessante, se fizerem uma história legal, aí eu acho que faz sucesso. Mas enquanto eles estiverem metendo a lacração no meio, o negócio vai ser péssimo. E aí lá dentro da Globo o processo está sendo conduzido com discrição, ninguém está sabendo e não se fala nada oficialmente. Amaury Soares mantém um prestígio com parte significativa da alta cúpula da emissora, embora a alta cúpula da emissora esteja bastante incomodada com o fracasso da novela. E aí eles estão ali fazendo tudo de forma suave ali dentro, para quando chegar a hora não causar grande susto, pelo menos nos profissionais que estão dentro da emissora. E quem é que vai assumir o lugar dele? Vocês vão me perguntar aí. A gente está sabendo que é Leonora Bardini, que é a atual diretora da Globo, tá? Ela já está ali num cargo de direção e ela iria ser promovida à posição que ele está. Ela já tem decisões bem-sucedidas recentemente, tem bom trânsito em áreas estratégicas, ela tem contatos sólidos fora da emissora, o que pode ajudar na negociação de direitos, essas coisas, e ela é vista como uma forte candidata para liderar a nova fase que a Globo está querendo implantar. Segundo aí, né, o que a Carla Bittencourt disse, que essa movimentação representa um capítulo de reconfiguração interna da emissora e que a Globo segue tentando encontrar um ponto entre que ela consiga equilibrar tradição, inovação e audiência. Eu digo qual é esse ponto, e eles já chegaram nesse ponto há muito tempo atrás, só que aí eles resolveram ceder a toda uma questão política. E aí eles acabaram se dando mal com isso. Eles já chegaram, gente, é muito simples reverter essa história aí. Não sou eu, como profissional, que vou apontar esse caminho, eles que vão descobrir. Mas se eles voltarem um pouquinho só no tempo, eles vão entender por que algumas novelas faziam tanto sucesso antes e por que as de hoje o público torce o nariz. Quando eles compararem o conteúdo de uma coisa com a outra, aí eles vão entender o porquê que agora o público torce o nariz, mas por que antes, mesmo com todas as críticas, o público não torcia o nariz.
Eles vão descobrir isso aí. E Vale Tudo vai continuar sendo um fracasso. Não importa o que eles façam para a novela subir. Infelizmente ou felizmente, dependendo aí do contexto, a novela vai continuar sendo um fracasso mesmo, tá bom? Mas vamos girar. Já falei aqui, né? Mais 10 minutos dessa pauta aí da Globo, tá? Vocês já devem ter visto na internet. Isso aqui eu tenho que mostrar esse vídeo aqui. Vocês já devem ter visto na internet. Deixa eu só pegar aqui uma imagem antes da gente mostrar o vídeo. Vocês já devem ter visto na internet essas cenas aqui, né? Porque isto aqui pipocou nas redes sociais. Isto aqui pipocou mesmo nas redes sociais. Acho que foi de ontem para hoje, tá? E eu assisti isso, eu achei engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Eu vou mostrar os 2 vídeos, tá? E essa história cresceu tanto no X que não teve como a gente não falar sobre ela. Quem é esta história, né? Quem é esta pessoa? Esta pessoa não existe, nenhuma dessas pessoas existem, tá? Isto aí foi uma criação por inteligência artificial. O nome é Programa Marisa Maiô. Vocês já perceberam que é um programa, é uma sátira aos programas de auditório. Só que é muito engraçado, gente, é muito engraçado. O criador disso é Raoni Phillips. Ele criou ali, ele já tem nas redes sociais uma série ali muito conhecida ali pelo público LGBT, chamada Girls in the House. Mas isso aí é algo que não interessa. Interessa pra gente foi este conteúdo que ele produziu com inteligência artificial. O programa chamado Marisa Maiô. O conteúdo mistura humor ácido com situações do cotidiano, mantendo o estilo irreverente aí que ele já faz ali naquele outro projeto dele. O programa viralizou nas redes sociais. O post de divulgação teve mais de 500 mil visualizações. É engraçadíssimo a gente ver aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui os 2 vídeos aí. E aí teve muita gente pedindo ali que queria ver o programa completo, que muita gente achou isso genial. Por favor, que alguma emissora faça essa ideia acontecer. E a gente virou febre nas redes sociais e vocês vão ver muitos memes a partir aí desta inteligência artificial. O mais engraçado para mim dessa inteligência artificial é justamente a Marisa Maiô dizendo ali para a médica que ela é uma inútil. Sendo ali que ela não fez uma pergunta tão específica. E aí, o mais engraçado ainda pra mim foi justamente a repórter. Eu tô aqui nas ruas e não fala nada. E aí, depois, tinha lá um quadro do programa que a menina tinha que pegar numa cobra com os olhos vendados. Gente, isso foi engraçadíssimo. Aí teve outra cena que a especialista ensinava a mulher a trair o marido sem que o marido soubesse. Gente, é engraçado a forma como isto foi desenvolvido só usando inteligência artificial. Vou mostrar os 2 vídeos aí pra gente rir um pouquinho, né? Mas agora vocês já sabem. Quem é Marisa Maiô, vocês já sabem aí de onde ela veio. Ela veio do X. E vocês já sabem quem é o criador. Eu vou mostrar o perfil do criador aqui. E aí vocês podem ir lá e bater um papinho com ele com relação a isso. Isso aqui eu achei muito Nana Gouveia. Achei que ele se inspirou muito na Nana Gouveia, né? Quem lembra da Nana Gouveia posando no meio da tragédia lá, acho que foi em 2008, 2009 lá nos Estados Unidos, né? Mas vamos mostrar aqui o vídeo da Marisa Maiô. Olha só. Então, sim, ele me traiu. Eu só queria que alguém me dissesse que é mentira. É mentira! Vai, plateia, diz que é mentira. E olha, hoje nós estamos aqui com a médica. Médica, qual é o segredo para não ter mais espinhas? É só parar de ter. Obrigada, gente. Essa foi a inútil da médica. Bom dia, gente. Hoje a gente tá aqui com essas lindas mamães e daqui a pouco uma delas vai ter que entregar o bebê para adoção contra a própria vontade. É daqui a pouquinho, depois do comercial. Gente, agora a gente vai falar com a Juliana, nossa repórter, que está nas ruas hoje. Juliana, onde você tá? Oi, eu tô aqui nas ruas, gente.
Hoje a gente tá aqui com um médium. Médium. O que acontece depois que a gente morre? Não sei, ainda não morri. Gente, alguém me dá meu chinelo pra eu acertar no rosto desse médium? Chegou a hora, sua surpresinha. Tá ansiosa, querida? Eu tô muito. Quando eu falar já, você encosta com força e sem cuidado algum. O que você faz? Eu ensino como trair o marido sem ele saber. É, eu aprendi com você. Não. Vamos acertar o ponto da carne agora. Peraí, só um Eu minutinho. sei. Alguém da plateia pra eu encostar isso quente nas costas? A gente deu smartphones na mão dessas duas senhoras. E vai ganhar quem cair em algum golpe primeiro. E você errou. Errou! Agora vai ter que entregar ele pra adoção, menina. Gente, essas duas foram no salão pedir pra cortar só as pontas, mas a mulher não entendeu e fez isso. A nossa repórter Juliana tá lá com ela agora. E aí, Juliana? Oiê, eu tô aqui com ela agora, gente. E vem cá, ele morde? Não. Então, Não Edifão, morde ali, não. então chega ele perto do seu rosto pra gente ver uma coisa. Aqui as cartas estão dizendo que é momento pra você ter calma. Olha, taróloga, essas suas cartas estão falando igual minha psiquiatra, hein? Por que você tá chorando, garota? Perdi tudo, Pia. Não acredito! Gente, enquanto ela chora, vamos falar sobre iogurte bom e barato? Gente, estamos aqui com a Pink, que vai ensinar algo legal pra gente, né, Pink? É isso mesmo, Juliana. Você pode fazer isso aí no poste da sua rua mesmo. Que bacana, Pink. Gente, alguém da família dessa querida aqui faleceu hoje cedo. Ela não sabe quem foi, nem a gente, e vamos todos descobrir juntos daqui a pouquinho quando a gente voltar. Você não me chamou de vagabunda? Eu vou falar aqui a vagabunda, ó. Volta aqui. Você nunca mais vai falar de mim. O bom daqui é que não tem segurança e a gente não separa, gente. Eu uso todos os dias. Pessoal, Juliana está no local do prédio que desabou agora e já temos imagens exclusivas. Produção, vamos ver. Gente, vocês viram aí, né? São 2 vídeos que eu passei pra vocês aí sobre esta nova febre da internet, a Marisa Mayô. Mas vocês perceberam, né, que isso aí é uma sátira, especialmente aos programas de barraco. Mas eu acho, né, quem assistiu aí os filmes do Paulo Gustavo sabe do que eu tô falando. Acho que ele se inspirou na Dona Hermínia. Porque, basicamente, a Dona Hermínia, ela fazia essas coisas naquele programa que ela tem no filme. Especialmente no filme 2. Ela fala de umas coisas exageradas. Ela fala ali, né? Que ia jogar não sei o que lá no filho, mas que não podia porque era lei e tal. Eu achei meio inspirado aí na Dona Hermínia, no programa da Dona Hermínia. Gente, por que eu tô trazendo a Marisa Mayô aqui, né? Vocês perceberam que é uma coisa absurda, né? Ela usa situações absurdas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o criador da Marisa Mayô, né? Deixa eu mostrar aqui, vocês podem dar uma olhadinha lá no perfil dele, vocês podem dar uma olhadinha aqui no perfil do rapaz e podem até bater um papinho com ele lá. Mas vamos mostrar aqui o perfil dele. Achei engraçado, tá? Achei engraçado. Mas agora vocês vão entender o porquê que eu trouxe essa história aí da Marisa Mayô. Olha aqui. Canal aqui no YouTube, disparando em views, chegando muita gente que ele não conhecia. E aí ele falando aí algumas coisas sobre a Marisa Mayô, que foi falada no SBT, mostrando aí tudo a criação com inteligência artificial, coisas que ele fez, tá? Então vocês estão vendo aí com o perfil do rapaz. Isso óbvio, é um perfil de humor, ele faz ali perfis ali de humor e tal, coisas engraçadas, o que eu também acho, eu achei engraçado, achei engraçadíssimo isso. Mas por que eu tô trazendo essa história? Porque a gente vai ter que falar aí do caso do Léo Lins. Né? Faz muito tempo, eu não gosto muito de falar, de me intrometer nessas polêmicas e tal, mas não tem como a gente não falar sobre o que aconteceu aí com o Léo Lins. Quem lembra do Léo Lins, tá, gente? O Léo Lins, ele é um humorista. E se eu não me engano, tá? Porque eu não costumo acompanhar. Admito pra vocês, eu não costumo acompanhar. Mas o Léo Lins, ele participou
do programa do Danilo Gentili, no SBT, eu acho que até 2022, mais ou menos, e tal, e depois ele foi demitido. Ou então ele foi demitido por causa da repercussão negativa que ele fez em um show em 2022. Nesse show do Léo Lins, né, deixa eu pegar aqui a história completa aí do Léo Lins, tá? Esse caso dele aí envolveram piadas que minorias consideraram discriminação e crimes. Então, essas piadas discriminatórias e discurso de ódio, que muita gente considerou na época, classificaram o espetáculo de stand-up dele como algo perturbador. E aí os grupos ofendidos, negros, obesos, indígenas, homossexuais, idosos, entre outros, entraram com ações contra o Léo Lins no Ministério Público. E aí ele foi condenado. Só que ele foi condenado a pagar não apenas a multa de R$300 mil por danos morais coletivos, ele também foi condenado à prisão por 8 anos. Só por causa dessa história aí da piada. O conteúdo questionado, gente, tem a ver com o show que ele fez em 2022, tá? E aí os advogados dele classificaram, sim, que o conteúdo dele é humor ofensivo, é escárnio, é de choque, é falta de respeito, mas é um conteúdo que ele tá fazendo ali, pelo qual ele ficou conhecido. E a partir daí, gente, a equipe jurídica ali afirma que vai recorrer da decisão, ou seja, ele não será preso agora. Mas ele, desde então, tem postado essas fotos provocativas na internet. A defesa disse que o humor do Léo Lins é provocador, mas não é criminoso. E aí veio muitas críticas, especialmente aí de famosos. A crítica à desproporcionalidade da pena, comparando as condenações que o Léo Lins sofreu como o que a gente está vendo no escândalo do INSS recentemente, esse escândalo todo aí envolvendo a corrupção no governo, né? Vocês já sabem disso, eu nem vou entrar nessa história. Estão dizendo ali que essa prisão de 8 anos é desproporcional ao que aconteceu de fato no show ali. E que tem crimes muito mais graves, como tráfico e homicídio, corrupção, é disso que ele está respondendo aí. E aí a gente teve, gente, vários famosos reagindo, especialmente os muito famosos, tá? A gente teve o Maurício Meirelles, a gente teve o Marcos Mion, a gente teve o Fábio Porchat. E o que eles têm em comum? Todos eles estão trabalhando na TV Globo desse jeito. Então, a única pessoa que eu vi se levantando aí contra o Léo Lins foi a Luana Piovani. Então, vamos mostrar aqui o Marcos Mion primeiro, tá? Deixa eu pegar aqui a foto, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu coloquei aqui. O posicionamento do Marcos Mion ontem, que foi o que deu mais a falar sobre essa história. E aí a gente passa aí o vídeo da Luana Piovani e do Leandro Hassum. Mas olha o que foi que o Marcos Mion falou aqui sobre essa história. Léo Lins é um excelente humorista. Ele começou na TV sendo redator do meu extinto programa Legendários, e eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia frases muito boas para as minhas análises de programa e novelas. Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor. Mas ele existe. Nos Estados Unidos, tem muito mais adeptos ao estilo do que no Brasil. É uma escolha do humorista optar por infringir dor em minorias, espalhar o mal, fazer o mal para fazer mal para os objetos de seus textos. E tudo bem. Quem não quer ser impactado, não vai ao show, não assiste ao conteúdo, tá no jogo. Agora, mesmo já tendo tido embate com Léo,
entre algum texto de merda que ele fez sobre autismo, eu estou do lado que a condenação criminal em cima de humor é ultraje, é absurdo. Você pode processar o Léo, algum dia ele vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma piada não faz nenhum sentido. Sim, ele fez, tá? O Marcos Mion já teve publicamente muito problema com o Léo Lins, tá? Ele já teve isso. Porque o Léo Lins já fez piadas capacitistas. E o Marcos Mion tem um filho capacitista. E aí isso virou uma celeuma, porque todo mundo achou que o Marcos Mion estava sendo exagerado, que o Marcos Mion estava ali falando bem do Léo Lins, quando na verdade nem foi isso que aconteceu. E sim, gente, se eu for citar aqui alguns nomes que eu já vi ficarem famosos aqui no YouTube e se tornarem famosos a ponto de fazer show de stand-up, vocês não vão conhecer quase todos. Mas, assim, tem um nome aqui no YouTube que eu já assisti muito e que eu parei de assistir porque eu parei de gostar do tipo de humor que ele faz, que é o Thiago Santinelli. Eu não gosto muito do humor do Thiago Santinelli, não gosto da forma como ele faz ali, ele é provocativo e tal, e o humor tem que ser provocativo mesmo, acredito eu, que o humor não pode ser só para fazer rir sem ali fazer algum tipo de provocação, como vocês viram aí no vídeo da Marisa Mayô. É engraçadíssimo, é um programa engraçadíssimo que eles fizeram ali, mas obviamente vocês viram que ele vai pro lado do absurdo, ele provoca o absurdo. O humor, ele precisa provocar o absurdo também. O humor, ele vai para esse lado. Mas o humor tem público. O humor não é feito para todo mundo. Artistas não são pensados para todo mundo. Todo artista tem um nicho e todo artista vai se dedicar a um nicho específico. Na música, a gente tem os cantores sertanejos que se dedicam exclusivamente ao público sertanejo. A gente tem aqueles artistas que se dedicam exclusivamente ao funk, como a Anitta, a mais famosa delas. A gente tem artistas que se dedicam ao rap, como a gente viu aí o Zé Felipe. Então são artistas que têm o nicho deles e que provavelmente não vai impactar você e não vai impactar o que eles fazem ali. Eles vão impactar apenas aquele público que eles alcançam. Eu não estou afirmando que o Léo Lins faz é algo aceitável. Não acho que seja aceitável e você fazer piada com as minorias, piada com pessoas que já têm problemas. Mas ao mesmo tempo, gente, eu não posso negar que o mundo existe e funciona desse jeito há muito tempo. Se a gente tenta, de uma certa forma, polir esse discurso, a gente vai estar censurando. E uma das coisas que eu aprendi, e isso é para a vida, e eu já falei diversas vezes isso aqui. Se você não gosta de determinada coisa, é só você não ver. Se você não gosta, se aquilo te incomoda, é só você não ver. E tá tudo bem. Ninguém ali é obrigado a gostar das coisas. Quanto mais as pessoas ali falam sobre o Léo Lins, mais estão dando força para ele e mais estão dando visibilidade para uma história que, sim, poderia ter sido resolvida só num processo. Eu acho, sim, a condenação dele à prisão desproporcional, acho muito desproporcional, porque vão prender um cara, vão colocar ali o sistema carcerário todo para prender uma pessoa porque ela fez uma piada. E, enquanto isso, o que a gente vê no Brasil? A gente vê toda a sujeira aparecendo ali, vem escândalos aparecendo ali, nenhuma das pessoas que estão envolvidas nesses escândalos estão sendo presas. Então, por que vai prender um cara que só porque ele fez uma piada de muito mau gosto? É de mau gosto sim, tá? Eu conheço, já vi o show do Léo Lins, não gosto do estilo dele, não gosto, não pagaria pra assistir o Léo Lins, não pagaria, mas tem gente que assiste, tem gente que vai lá e paga pra ver o Léo Lins. Não gosto, não é o estilo de humor que eu realmente gosto de ver. Tá, eu sei que é possível fazer humor sem atacar minorias, eu sei que é possível fazer. Mas isso não pode ser regra para todo mundo, porque vai ter sempre um público que não vai gostar. Muita gente cita o Porta dos Fundos, verdade, Porta dos Fundos tem um humor legal, eu gosto do Porta dos Fundos, mas vocês vão concordar comigo que o Porta dos Fundos não atinge todo mundo.
tem gente que, tanto no espectro quanto para outro, vão dar preferências para aqueles artistas que se identificam com determinados espectros. E se estão clamando por liberdade de expressão, você precisa também aprender a conviver com isso. Liberdade de expressão, eu sei que não é nenhuma coisa, nenhuma carta branca para dar ali acesso às pessoas a falarem e fazer o que elas quiserem. Tá? Eu sei muito bem disso. Mas liberdade de expressão também exige que a gente tenha que conviver com o diferente. Se a gente ficar querendo impor toda hora as mesmas ideias e pensamentos, qual é o diferente que vai existir? Qual é o contraditório que vai existir nessa história? Nenhum. Vocês já perceberam isso, né? Vocês já conseguiram visualizar o que eu estou afirmando para vocês. Então, para mim, um dos grandes problemas dessa história que envolve o Léo Lins é esse, tá? Isso aí é extremamente complicado da gente trazer e da gente falar aqui para vocês no Faropop. Eu não gosto de me envolver. E aí, como isso recaiu muito para cima do Marcos Mion, hoje ele respondeu, tá? E muita gente aí se finge de besta, porque ele não falou e que ele estava concordando com as atitudes do Léo Lins. Eu não concordo realmente com o Léo Lins e eu concordo com o Marcos Mion. Não dá pra gente querer prender um humorista só por causa de uma piada de mau gosto. Não é por aí que a coisa vai, tá? Eu acho que ele já foi condenado, cobra-se a multa dele, vai fazendo isso até que chega o momento que ele entre no prejuízo, que ele não vai mais conseguir, aí ele vai refletir qual é o caminho que ele deve tomar. Porque normalmente é assim que a gente faz na vida. Olha a resposta aí do Marcos Mion e já eu vou mostrar o vídeo aí da Luana Piovani e do Leandro Hassum. Qual foi a resposta aí do Marcos Mion? Eu escrevi que eu discordo e não respeito o que ele faz. Que o que ele escreve é uma merda e eu já falei isso brigando com ele nas redes sociais. Quando não se faz esse tipo de humor, ele tem muita criatividade. Isso é um fato. Em nenhum momento eu falei que esses absurdos são a genialidade dele. É só ler o que eu escrevi. E de fato, o Marcos Mion não defendeu o Léo Lins. Ele disse que o Léo Lins optou por um caminho que não era o caminho que ele tinha na época que os dois trabalharam juntos no Legendários. Censura nunca é boa e isso motivou a minha manifestação. Foi isso que eu defendi. Mas eu não conheço todos os textos dele e se configura um crime como eu escrevi o texto, foi a escolha dele. Então, gente, é uma escolha, tá? Eu não gosto mesmo de trazer isso, eu não gosto de ficar falando dessas coisas, mas isso tá pipocando aí e não tem como a gente também deixar de falar desses assuntos, trazer esses temas aqui para vocês. Então, deixa eu trazer aqui o vídeo da Luana Piovani criticando justamente o Marcos Mion. Olha só aí, ela deu um ataque, não só em cima dele, mas em vários famosos. Olha só. Invertidos. Acharia corte real pegar 15 anos de cadeia, que é a pena máxima, por ela ter colocado o Miguel no elevador e ele ter vindo a falecer. Eu acho muito pouco. Um estupro ter uma condenação de 8 anos, eu acho muito pouco. Por quê? Você destrói a vida daquela pessoa e daí você vai passar 8 anos sendo alimentado só sem a liberdade para você tentar entender que o que você fez praticamente acabou com a vida de uma pessoa. Ela vai ter que começar uma nova vida. Então, o que eu tô dizendo isso tudo porque eu não acho pouco 8 anos para uma pessoa que faz piadas, com as minorias marginalizadas. Sabe por quê? Porque isso pode parecer que não, mas com certeza isso engrossa o couro de quem bate nas pessoas da comunidade LGBTQIA+, nas pessoas que agridem, que violentam, que estupram, que assassinam, que dão facadas, que agridem fisicamente ou psicologicamente mulheres, negros, indígenas. E aí eu fico muito surpresa de ver esse bando de homem aparecendo, inclusive pessoas que eu admiro muito, tá? Dizendo que acham um absurdo ele ser condenado a 8 anos. É que
Absurdo é uma pessoa que comete um estupro ser condenado a 8 anos. Uma pessoa que faz piada com as minorias que são dizimadas, né? Não é exagero a gente dizer que existe uma tentativa de exímio da população feminina, gente. É só você fazer a conta. Se você for fazer a conta e ver quantas mulheres são assassinadas no Brasil, você vê que isso é uma tentativa de acabar com a gente. Porque não é uma por mês. É uma a cada 4 horas. A comunidade LGBTQIA+, também. E os negros? Quantos negros morrem assassinados por minuto? Aí, 8 anos de cadeia é muito. Mas vocês não veem que isso é uma cadeia. É um mecanismo. Uma coisa incentiva e ajuda a outra. Agora, só homem tá defendendo o humorista, vocês repararam? Só homem. Que ainda não teve ninguém violentado, né? Porque se tivesse uma filha que tivesse tomado uma surra na Paulista, ou se tivesse uma irmã que tivesse sido estuprada num ponto de ônibus ou dentro de um carro de aplicativo, talvez esses homens não achassem 8 anos pouco para esse maldito que fica fazendo piadinha com negros, indígenas, gays, mulheres. E só para finalizar esse assunto, eu queria dizer que 2 coisinhas. A primeira é que, para mim, dizer que 8 anos é um exagero para uma pessoa que tem informação e sabe que o que estava fazendo era errado, ou seja, tá se achando acima do bem e do mal, né? Pra mim é a mesma coisa que aquele bando de gente que ficou falando: ah, mas foi só um batom. Ela é mãe de não sei quantos filhos. Ela só usou um batom. Por que vai colocar essa mulher ser presa, sei lá quantos anos que ela tinha ficado? 2, 3, 4, 5 anos. Pra mim é a mesma coisa. E a segunda coisa é, ele não vai pegar 8 anos, porque ele deve ser réu primário, porque ele é branco, porque ele tem dinheiro, porque ele é famoso. Isso aí vai virar uma cesta básica, 2 anos de serviços públicos. A verdade é essa, não vão ser 8 anos. Mas pra mim é exatamente a mesma metáfora de você achar que a mulher que pegou o batom e escreveu não merecia a cadeia que ela tinha sido condenada, né? Mas é que daí dá o susto e depois a gente cai na realidade branca privilegiada que ninguém vai pra cadeia, né? A gente sabe que só preto pobre vai pra cadeia. A verdade é essa. Não há justiça no Brasil. Não há justiça no Brasil. Já entendi. Não sei o que vou fazer com essa informação. Não sei como vou lidar com isso. Não sei como... Tem sido difícil pra mim acordar todos os dias e lidar com essa realidade. Enfim, vamos ver. Mas eu vim aqui registrar que eu só vi macho defendendo o humorista, falando que tudo é um exagero. Será que se acontecer com alguém da família deles, eles vão achar exagero? Será que daí eles vão achar que realmente uma pessoa incentivar esse tanto de violência que existe e que nós sofremos? Talvez não seja assim. Não seja assim tão banal. Então, vale pensar. E vamos ver, né, o final desse episódio da novela. O que vai virar realmente desses 8 anos? Vamos fazer uma aposta? Já que a aposta tá hypada. Eu aposto que não vai acontecer nada com ele. E você? Acha que vai? Mesmo. Truco. 12. Gente, então vocês viram que ela deu um ataque aí direto. Esse ataque, gente, é basicamente, que vocês notaram aí, é em cima do Marcos Mion, tá? Basicamente, ela fala que só tinha homem defendendo ele. E, gente, essa discussão que envolve aí, pra mim, não é só uma questão de discurso de liberdade de expressão. Isso tem ali muito, tá? E tem no jeito ali. Mas também eu acredito, assim, porque ela cita minorias, eu também posso me incluir em várias delas. Já que é pra se falar de teoria, eu posso me incluir em várias delas. Se eu não gosto de determinada coisa, eu não vou consumir aquilo.
Eu não vou querer estar em lugares aonde eu não sou aceito. Eu não vou querer estar em lugares aonde eu não sou bem-vindo. E isso já aconteceu assim, um padrão na minha vida. O tempo todo isso aconteceu. Eu nunca vou estar em lugares aonde eu não estou convidado para estar. Então, o que o Léo Lins fala lá no vídeo dele não me atinge. Não me atinge e não faz nada para mim. Mesmo que eu abomine aquilo, não me atinge, porque eu não fui convidado a estar ali, eu não paguei para estar no show dele, não assisti ao show dele. Então, é uma lógica que muita gente precisa também entender. E sim, gente, desculpa, tem muita gente de geração mimimi aí, especialmente em rede social, que quer confundir as coisas, como a própria Luana Piovani faz nesse vídeo aí. Ela confunde várias e várias coisas, vários e vários termos, e tenta colocar isso aí como se fosse só uma questão de violência relacionada às minorias. Tem toda uma coisa aí, uma jurisprudência por trás. Se, assim, uma pessoa é presa por fazer uma piada, qual é a liberdade, então? O que a gente vai ter ali de liberdade de expressão no Brasil se fizerem isso? Como ela falou, eu acho difícil que ele seja preso, de fato. Eu não acho que ele será preso por isso. Acho que é desproporcional querer prendê-lo 8 anos só por causa de uma piada de mau gosto, e que ele deve ser, sim, condenado a pagar a multa, que ele pague a multa, e que toda vez ali que aconteça alguma coisa ele pague multa, até que chegue uma hora que ele próprio reflita. Vale mais a pena para mim ficar ali pagando as multas, ou vale mais a pena para mim tentar mudar o meu estilo? Porque é assim que a gente faz na vida. É assim que as coisas funcionam. Ou pelo menos era assim na minha época, né, mais jovem. Porque sim, eu assisti isso várias e várias coisas no passado, e muita gente falava sobre isso, né? Então olha aqui o que o Leandro Hassum respondeu. E aqui eu não tenho assim muito o que dizer com relação a isso. Olha só. Essa história toda do Léo Lins, se fosse para criar um slogan, eu acho que esse slogan seria: tudo bem vaiar, mas é covarde condenar. Porque quando o artista está em cima do palco, ele está se expondo tanto ao aplauso quanto à vaia. Mas um artista não sobe no palco imaginando que um país que exerce a democracia pode condená-lo pela sua liberdade de expressão. Enquanto tem um bando de ladrão que sobe num palanque, não é palco, é palanque, fala atrocidades, e estão aí, roubando e metendo atestado. Que triste, que triste, que triste, muito triste um país como o Brasil condenar um comediante e deixar solto um bando de ladrão usando gravata. Que triste. Gente, é basicamente isso. Eu tenho que concordar aí com o Leandro Hassum, tá? Tenho que concordar com ele com relação a isso. É triste você ter que prender um humorista, ainda que seja ruim, de piadas ruins, enquanto temos vários problemas mais sérios pra gente ter que lidar. Enfim, né? Vocês viram aí toda essa história. Vamos dar uma girada? Só pra gente falar de outras coisas aqui, a Isabelle... Vocês sabem que a Isabelle, ex-BBB, ela entrou com um processo na justiça contra... Deixa eu pegar aqui mais informações aqui. Contra a Meta e o Facebook. O que foi que aconteceu aí, tá? A Isabelle, ano passado... No ano passado não, no começo agora desse ano. Vocês sabem que ela terminou o relacionamento dela com o Matheus. Vocês já conhecem muito bem a Isabelle. Ela saiu do BBB, começou a se envolver ali com o Matheus, e aí o negócio, né, desandou no começo desse ano. E aí, para onde é que a coisa foi, tá? Para onde é que a história da Isabelle foi? Eu tô pegando aqui, gente, desculpa, é porque eu tenho aqui o texto pronto e às vezes quando eu vou colar aqui, parece que ele não sai direito, tá? A Isabelle se manifestou publicamente hoje após vencer uma ação judicial contra o Facebook. A ação dela está relacionada a acusações falsas de traição envolvendo o ex-namorado Matheus Amaral. Tá? Quem trouxe essa informação em primeira mão foi a
Fábia Oliveira. A Isabelle foi alvo de comentários ofensivos e difamatórios em perfis do Instagram, acusando-a de ter traído o Matheus quando eles se separaram no começo agora de 2025. Os ataques ocorreram de forma anônima por meio de perfis que se escondiam no anonimato. A ex-BBB então moveu uma ação contra o Facebook, exigindo que a plataforma revelasse 2 perfis específicos de quem estava por trás. E aí a plataforma revelou esses perfis. Aí no dia 30 de maio agora saiu a decisão judicial. A justiça deu ganho de causa total a Isabelle Nogueira. O juiz reconheceu que os documentos apresentados comprovam o conteúdo ofensivo à imagem e à honra da influenciadora, e o Facebook foi obrigado a fornecer em até 15 dias os dados sobre os perfis, quem são os responsáveis e o nome completo deles, os endereços Gmail vinculados a eles, os números de telefone, os registros de IP com data e hora dos acessos recentes, e em caso de descumprimento, o Facebook deverá pagar uma multa de R$1.000, limitada ao máximo de 15 mil por dia. As declarações da Isabelle, gente, depois ali do Matheus, vocês sabem o quanto que o negócio se arrastou por ali, né? Vocês sabem, vocês estavam acompanhando, e eu mesmo falei muito disso no ano passado aqui para vocês. Mas muita gente não gostou quando a Isabelle e o Matheus terminaram o relacionamento. E aí a Isabelle deu uma declaração pública hoje sobre isso. Disse a Isabelle, ela defendeu a liberdade de expressão, mas ela disse que liberdade de expressão não pode ultrapassar os limites legais. Ela também criticou os perfis fakes que usam a internet como proteção para cometer crimes virtuais e afirmou que os advogados dela estão atentos e que os responsáveis serão responsabilizados judicialmente. E aí ela disse ali que ela tem confiança na justiça dos homens e na justiça de Deus. Depois que o Facebook liberar esses dados, aí ela vai poder processar os responsáveis por toda essa história. Só para a gente encerrar aqui, né? 2 coisas. Boninho. A gente já tá falando aí do Boninho, né? Ontem aconteceu ali no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o 32º Prêmio da Música Brasileira. E nessa premiação, o Léo Dias procurou ali o Boninho. E aí o que foi que aconteceu? O Boninho, como ele estava lá prestigiando este prêmio, ele foi perguntado ali sobre o novo reality show The Voice Brasil. Como é que vai ser esta nova edição do The Voice? E aí ele desconversou de primeiro momento e disse ali que o The Voice é uma decisão do SBT. Disse o Boninho que ia esperar o SBT anunciar oficialmente os detalhes e que o SBT está aguardando o momento certo para fazer isso. O Boninho também adiantou que ele está criando um novo reality show que vai estrear em 2026. A gente especula que esse novo reality show dele seja A Casa do Patrão, que é justamente uma referência aí ao Silvio Santos. Ele disse que o projeto do novo reality está na fase de conversas e não deu mais detalhes sobre isso. E aí ele disse que não viu o BBB 25, que não acompanhou o BBB 25, que ele não viu nada do que a Globo fez no BBB 25 e ainda deixou ali claro que as negociações com o SBT realmente estão acontecendo, mas ele não falou nada sobre a Record. E aí uma outra coisa, né? Por causa aí da produção do The Voice, o SBT já estaria contratando os novos técnicos do The Voice. Mumuzinho seria um dos novos técnicos, apesar de ainda não ter nada assinado, nenhum contrato, o Mumuzinho seria um dos novos técnicos, a Duda Beat seria outra dos novos técnicos, representando ali o pop, e o Matheus e Cauã. Gente, acho que saiu aqui a foto fora de ordem, né? O Matheus e o Cauã.
Mas o SBT não deixou nada, absolutamente nada claro sobre isso, porque nem eles sabem o que eles vão exibir na semana que vem. Eles ainda estão nesse momento de reestruturação aí da grade de programação deles, né? Eles divulgaram hoje nas redes sociais, deixa eu pegar aqui, eles divulgaram aqui nas redes sociais que a nova grade de programação que vai estrear na segunda-feira teria essas alterações aqui. Então vamos mostrar para vocês, tá? Vai passar só um pouquinho de 1 hora, tá? Mas a gente já vai terminar. Essa grade vai ter aqui em agosto, Casos de Família, a partir de segunda, Sessão Dorama, a partir de segunda, Eternamente Apaixonados, mas isso aqui já saiu do planejamento. Aqui agora não vai estrear no dia 9 agora. Eles adiaram, se eu não me engano, para mais 2 semanas lá na frente, porque ainda está precisando de ajustes. E aí eles falaram, sem dar uma data, o programa No Alvo, sem dar uma data, a novela As Filhas da Senhora Garcia e também sem dar uma data aí o SBT Repórter. Acredito eu que seja tudo para agosto, tá? Que aí faz parte do pacote de aniversário. E aí eles devem anunciar o The Voice e o desenvolvimento aí do novo reality deles, tá bom? Só pra gente encerrar, Power Couple. Como é que tá o Power Couple, gente? Hoje eu admito para vocês que o Power Couple foi fraquíssimo no conteúdo, tá? O resumo, assim, praticamente aqui não vai ter grandes e grandes coisas, mas no próximo vídeo eu vou falar. Agora a gente precisa falar sobre as pesquisas, como é que estão as pesquisas aí do Power Couple, como é que estão os números, quem é que tem mais chances de sair. Gente, eu acredito que hoje o Power Couple vai dar uma surpresa pra gente, tá? Eu acredito que vocês vão acabar vendo uma eliminação que talvez não seja o que as pesquisas estão apontando aqui. Então vamos lá mostrar para vocês aqui esses números, tá? O Votalhada aí tá apontando que o Everton e a Emily devem ser eliminados com 13,7% dos votos, Carol com 54% e Domini com 31%. Nos sites, tá? Domini tem 35%, Carol 49% e Emily 15%. Já nos canais do YouTube, Carol tem 61%, Domini tem 26% e Everton tem 12%. E no X, tá? A mesma coisa. Adriana e Domini tem 28%, Carol e Rada tem 60% e Emily tem 11% e 26%. Possa ser que a gente veja esses números aí se provarem verdade no reality, mas possa ser que a gente veja a eliminação do Domini. Eu vi que tem um movimento aí para tentar eliminá-lo, tá? Mas sobre isso eu te conto no próximo vídeo aí, quando a gente vai falar só sobre o Power Couple, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.